A tua apresentação eu vou pegar aqui da orelha do livro. Tá bom, eu gostei pode. dela, sabia? É um outro viés sobre você aqui. Então, o Paulo Henrique Ferreira, ele é sócio fundador e diretor executivo da Barões Brand Publishing. Com mais de 20 anos de experiência como publisher digital, construiu sua carreira no Lance, FSB, Movile, entre outras organizações. É mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP, com a pioneira dissertação Notícias no Celular, uma introdução ao tema, de 2005. A gente estava saindo do tijolão, né? Tava. É autor do livro Brand Publishing e Transição Midiática, de 2023. Eu fui no lançamento. Em 2024, publicou como organizador o Brand Publisher na Prática, esta obra que você tem em suas mãos, essa aqui. Na ficção, lançou o romance Álbum Duplo, 2013. Não sabia, PH. Pela editora Record. Pela Record ainda. Então, também é coautor de 5 livros sobre mídia digital voltados para o público acadêmico. Criado em Minas Gerais e graduado em São Paulo, mora na capital do Rio de Janeiro desde 2008. É casado com Márcia Reuser e pai de 2 filhos, do Pedro e do Eduardo. Seja bem-vindo, Paulo Henrique Ferreira, meu querido PH. A palavra é sua, no Esquenta da FIP. Vamos lá. Vamos lá. Nem esquenta de escola de samba. Obrigado, querida Regina. Obrigado, Aner, todas e todos os membros. Eu vou compartilhar e eu vou falar rapidinho, que até a Regina está incentivando a gente ter umas conversas um pouco mais... Peraí. Opa, eu estava apertando o botão errado. Apresentação de slide. Uma conversa mais livre aí, inclusive sobre esse livro que ela está falando, do Brand Publishing na Prática, que eu vou explicar talvez um pouquinho das ideias, mas acho que tem tudo a ver com o que eu quero trazer aqui para discutir e aprofundar, né? Aprofundar ou não, depende, a dinâmica lá. Hoje eu vou trazer a arquitetura, né? Mas lá, dependendo do como for a conversa, a gente pode ir para um aspecto, para outro, mas no final das contas, gente, só apresentando rapidamente a Barões, né? A gente é uma empresa de publishing editorial, ou seja, nós não somos uma agência de conteúdo, não somos agência de publicidade. O nosso DNA, né? Que inclusive a USP nos otorgou o DNA USP por causa da agência de inovação de USP e porque é uma coisa inovadora, é transformar marcas em publishers muito competentes, em publishers editoriais, né? E estamos falando, nosso portfólio é muito bom, né? A gente vem conquistando aí desde 2018, 2017, né? Eu vou mostrar cases, mas vamos falar do Quinto Andar, da MRV, da Engie, agora Itaú e Vale também, Claro Empresas, que era a antiga Embratel, né? Que agora é a Claro Empresas, e Fundação do Cabral, enfim, outras... os cases que vocês vão ver, porque a gente posiciona as marcas como publishers, mas isso não é só conteúdo. E é isso que eu queria conversar, e tem a ver também com uma monetização de uma forma mais ampla para o setor de publisher, porque eu acho que o setor de publisher ele é muito focado na produção de conteúdo, mas esquece que aquilo que o McLuhan falou, né, que o meio é a mensagem, né, que tão importante quanto publicar conteúdo é você desenvolver a plataforma, você saber distribuir isso, criar audiência e baseado na comunicação editorial, né, informativa, não publicitária, não persuasiva, e sim informativa, porque a sociedade precisa de informação. Então, os critérios éticos de jornalismo, critérios de qualidade de informação, ele pode ser praticado tanto por publishers independentes quanto por marcas que são publishers, que é a especialidade da Barões, que é uma empresa de publishing editorial, tá? Toda a nossa tese, por isso que o primeiro livro de 2023, que é o Brand Publishing e Transição Midiática, que esse eu escrevi, o que a Regina tem em mãos eu organizei, depois a gente vai falar dele. Afasta um pouquinho, PH, para mostrar o livro que apareceu só metade. Afasta também, porque você está ficando pela metade aí no teu coisa. Afasta um pouquinho, por favor. Esse aqui é o livro, ó, Brand Publishing e Transição Midiática, que a câmera fica desfocando um pouquinho. Afasta mais um pouco, isso. Mais um pouquinho que dá. Mais um pouquinho só. Isso, pronto. Esse é o livro. Certo.
E esse livro, ele fala muito dessa transição midiática que muitas vezes eu fico surpreso, que eu acho que os publishers, e olha que eu fui da NJ quando eu era do Lance, eu conheci todos os publishers do país, e a gente viu, né? Viu que a história foi bastante implacável com esse setor. Com a Abril, que era a grande publisher, né, da América Latina. Por quê? A transição midiática não foi compreendida como meio, como uma mudança, assim, como se foi lá do telégrafo, lá do século XIX, que mudou tudo, né? Saiu da imprensa mecânica, veio para a elétrica, e veio telefone, rádio, veio todos os conglomerados, o quarto poder. E aí, quando veio a internet como uma nova rede, isso não foi discutido, não foram discutidos os meios, foi discutido só a mensagem. Ah, a gente vai fazer entrevista profunda em celular, a gente vai, não sei o quê, a preocupação, HD, estúdio, era uma doideira, quando na verdade você tinha que entender o meio. O meio é a mensagem, né? Então, não é por acaso que a Regina até falou do tijolão ali, né? E isso foi uma parte muito boa. O meu mestrado em 2005 era moleque, mas eu consegui capturar ali que eu falei, caramba, esse negócio vai transformar. A internet realmente foi a rede que se estabeleceu igual o telégrafo. O celular foi o meio, foi o dispositivo que realmente democratizou a internet. Foi igual o rádio na década de 20, 30. Mudou os valores, a cognição humana. Foi o rádio que trouxe o rock and roll, foi o rádio que trouxe o entretenimento, que derivou a televisão. E o celular fez isso na transição midiática da qual vivemos, que é a mudança da eletricidade para a digitalização. E nisso, aquilo que era um mundo tão simples para as marcas, né, que era assim, século XX era basicamente publicidade, mídia paga, paid media, e assessoria de imprensa, earned media, conquistar mídia. E com isso elas conseguiam desenvolver negócios, construir a reputação, só que com uma linguagem de convencimento, porque ela não tinha profundidade nessas relações. Eram relações fragmentadas. Mas a mídia proprietária, conquanto tivesse muitas empresas que faziam revistas, a John Deere, com aquele caso maravilhoso da The Furrow, aqueles almanac da Biotônico Fontoura, tinha casos de marcas que já eram publishers, mas não tinha escala. A escala era da publicidade e da assessoria de imprensa. E isso, obviamente, com a mídia de maior capilaridade na história da humanidade, tornou a comunicação fragmentada. Você não, os terceiros, eu me angustiava muito lá no Lance, como diretor, fiquei 7 anos lá, quando eu via agências fazendo campanhas totalmente inadequadas para o Lance, numa visão de tiro de canhão. As pessoas eles não entendiam mais, as próprias agências anunciantes perderam, né, as referências. E a gente entrou no mercado em 2017 falando, não, vamos fazer mídia proprietária. Não é só anunciar ou fazer assessoria de imprensa, é a marca ser dona da plataforma, ser dona do meio e da mensagem e pensando editorialmente, pensando cabeça, usando as técnicas de jornalismo, pensando em informar e não persuadir. A gente está numa sociedade que demanda informação, demanda saber que aquela informação ela vem de uma fonte com credibilidade, fidedigna. E não importa se é uma fonte, uma revista especializada ou um portal de uma marca que é especializada naquele assunto, como a gente vai ver alguns casos, né? Até porque, e isso eu acho um libertador, gente, para quem ainda mais vem do jornalismo, durante muitos anos, a publicidade estimulou as marcas a se verem como love brands, marcas amadas. Só que com aquela transição midiática que a gente teve, que as pessoas deixaram de ser totalmente passivas, de receber um anúncio da TV ou de um anúncio na revista, não, elas começaram a participar, ela não quer mais amar uma marca. Ninguém vai amar uma marca, elas querem confiar numa marca. A Eldeman tem esse estudo maravilhoso, que é aquele Trust Barometer, que há muitos anos vem mostrando a credibilidade que as marcas conquistaram ao longo do tempo.
e vem mostrando que os consumidores não querem amar uma marca, eles querem confiar. Eles querem que confie pelo custo-benefício, pela qualidade de serviço, até pelo propósito e reputação de uma marca. E não mais essa questão de amar. Esses dias eu estava numa instituição financeira conversando e a gente estava conversando lá e falando da loucura de uma outra instituição de outro setor falando: queremos que as pessoas sejam fanáticas por nossa marca. Não, as pessoas não têm que ser fanáticas. As pessoas têm que se informar, têm que ter capacidade crítica, têm que ter profundidade. E é isso que a reputação entrega. Quando uma marca, o termo reputação conota e denota, né? Quando uma marca realmente se estabelece como uma fonte de informação. Até porque a Eldeman também já há muito tempo mede isso. As empresas, as marcas, marca que vende alimentos, marcas B2B, marcas de todos os setores, elas, em geral, têm um índice de confiança maior do que ONGs, governo e mídia. Por quê? As pessoas confiam nas marcas. Elas bebem, elas se alimentam das marcas, elas se cuidam com as marcas, elas tomam para si, torna parte da identidade dela, aquelas marcas. Então, é natural uma marca também informar, ter a autoridade de informar. Até porque essa percepção, inclusive, o estudo ano a ano da Elder mostra que as marcas cresceram no ranking de ética, de competência, porque elas têm investido de um caminho certo, que, no meu ver, na questão de ESG, na questão de buscar ter mais seriedade e encarar a sociedade com um propósito mais claro, né? Enquanto governos e mídia, governo pelas próprias naturezas, ainda mais os governos brasileiros, mídia por muita falta de compreensão do meio, eles se perderam e entraram no ruído das redes sociais, ao invés deles se tornarem realmente destinos editoriais. E aí abriu espaço para as marcas entrarem e ocuparem esse espaço, né? Inclusive porque as pessoas querem mais conteúdos do que publicidade, óbvio. Ninguém quer ficar vendo uma empresa botando uma menina linda falando de igual a gente viu o caso assim de uma menina afrodescendente, linda, segurando um celular, quando a empresa é cheia de fraude, pressiona seus fornecedores, ou seja, não tem consciência social nenhuma. Não é uma campanha que vai fazer a empresa realmente mostrar o que ela tem. E se ela quer mostrar, ela tem que informar. Por isso que a gente fala que quando uma marca consegue reunir em si, pensando como publisher, e aí vem o poder de ser publisher, e aí que é o ponto que eu quero dizer. O que é real, em termos de digital, é a comunidade editorial. Não é like, não é like, essas reações rápidas, essas brigas em rede social, isso é só ruído. Agora, quando você consegue, em torno de você, juntar uma comunidade editorial com esse posicionamento especialista, aí você está falando de engajamento. Aí estamos falando de questões com respaldo técnico que as agências de publicidade se apropriaram muito antes, sem fundamento nenhum, e os publishers deixando passar, sendo que eles que têm o poder do meio e da mensagem. Então, só um exemplo, assim, quando as marcas e a Barões vêm trabalhando aí marcas interessantes para serem publisher legítimo, com sucesso. A gente tem um portfólio, né, que eu falei, desde o B2B, que a gente vai mostrar alguns exemplos, como a End, como a MRV, até o B2C ali, como o Quinto Andar, a própria Cochupé, que é B2C, B2B, porque o publisher ele tem essa coisa, né, diferente da mensagem publicitária, que é direcionada para um público, o publisher consegue falar para todos os públicos interessados naquele tema. Ele não está falando de produto, ele está falando de tema, de assuntos interessantes para as audiências. Ele está colocando a marca, tirando a marca daquela conversa institucional, toda travada, de comunicados, de press release, aquela conversa artificial, para uma conversa informativa, como publisher. Não é falar de si mesmo, é falar do tema, é ter uma audiência relevante, porque o seu assunto é relevante. Então, alguns cases, assim, só para exemplificar, por exemplo, a End está com a gente desde 2019 para 2020, que a gente lançou em 2020
o Além da Energia. O Além da Energia hoje, e aí nesse livro que a Regina tá, o Brand Publishing na Prática, que esse que eu organizei o ano passado, eu convidei vários autores e alguns clientes. O Leandro Provedel, que é o head de marca da Engie, ele fala, o que estava faltando era a peça central que faltava no quebra-cabeça de comunicação, porque a gente fazia campanha, as coisas se perdiam, fazia eventos, se perdiam, fazia assessoria de imprensa, aquela coisa, você fica correndo atrás de jornalista, não consegue propor pauta, muita crise. O que faltava alguma coisa para mostrar o conceito como todo que a Engie é, o que a Engie acredita em relação à transição energética, quais são as causas dela, mas não causas teóricas, e sim, realmente, eles têm, por exemplo, uma ideia de que hidrelétrica tem que ser muito bem aproveitada no Brasil, porque é renovável e a gente tem recursos hídricos em abundância. E isso vira uma ferramenta de advocacy, mas para conversando com as pessoas do mercado, entendendo e trabalhando o conteúdo de maneira realmente informativa. Hoje, a Lei da Energia é top 3 no segmento. Inclusive, tem uns canais grandes, né? E como o Canal Energia, Capital Reset, o Eixos e outros, mas a Lei da Energia ali é um dos grandes players do segmento hoje, tá lá no top 3, mas até. E olha que eles são B2B, bem B2B, não fala muito de B2C, mas tem uma audiência de dimensão de revista, de portal especializado. E mais interessante, eles mediram com a Caliber quais eram as ações que mais geravam retorno ROI em reputação. O Além da Energia é o que gera a melhor média, isso eles mediram o ano passado inteiro, todas as ações. Brand Publishing, assessoria, TV, comercial, patrocínios, ações culturais, ações sociais. O mais, com a melhor média, o melhor pico é o Brand Publishing, porque ele é constante. Ele faz as pessoas chegarem até você e não fica dependendo de momentos, como, por exemplo, eles patrocinam o Rio Open, que eu adoro tênis, mas naquele momento estoura, depois some. Campanhas têm outra natureza. Então, na verdade, o Brand Publishing vira uma peça, o publishing, a mídia proprietária vira central. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar, e aí estamos falando de reputação, a MRV Co., que é a dona da MRV, ela precisava se posicionar como uma holding. Tem a marca MRV, tem outras marcas, mas uma holding e com um propósito muito claro, com um propósito sobre o futuro da habitação, porque a MRV está numa área, ela é líder de um setor muito crítico. E mostrar, muito além das propagandas de apartamento, mostrar qual a visão do grupo. Quando eles lançaram o grupo, a primeira grande ação foi criar o Habitability, que hoje é um dos principais portais sobre o futuro do habitar, com matérias maravilhosas. Entrevistou a primeira arquiteta paquistanesa, por exemplo. Entrevistamos o maior, hoje, o maior urbanista vivo, um dinamarquês de quase 90 anos, sobre o futuro das cidades. Enfim, é a capacidade de você fazer um jornalismo setorial de verdade e validando ali, tanto conquistando a sua licença social. Hoje, entre os setores de futuro de habitação, dessas publicações desse setor, o Habitability é o segundo colocado e de uma forma consistente entre os principais players do segmento, editoriais, né? O Hub do Café, que a Regina comentou, lá de Guaxupé, a Cochupé é a maior empresa, a maior cooperativa de café arábica do mundo. Eles têm 20 mil famílias envolvidas na cooperativa, que exporta para 60 países. E muita gente não tinha ouvido falar dessa força, dessa indústria brasileira. Gente, quando a gente botou o Hub do Café em pé, em 2022 ou 2023, não, foi 2022, em 2 anos a gente transformou o mercado. Só tinha, olha como aquela coisa, aquele livro, né? Muito Além do Jardim Botânico. Eu moro aqui na Gávea, pertinho do Jardim Botânico, eu vejo ali. E eu sou de Minas, então eu sou caipira, então eu conheço caipira de cidade. O cara que não tem noção nenhuma do que acontece no Brasil profundo. E é esses caras que estavam editando. E o que acontecia então? Se dependesse dos caras aqui do Jardim Botânico, Leblon, da Faria Lima, dos Jardins,
que era a cobertura de café? Barista, café cappuccino, bababá, café. Ninguém falava sobre a indústria, sobre o impacto do setor, sobre a produção. E aí o Hub do Café entrou, ganhamos o prêmio Jatobá o ano passado, e a gente é líder disparado há muito tempo. Inclusive, animamos a revista da Cafeicultura, a revista Cafeicultura, que é um clássico, a fazer reformas nela mesma. Então, até animou o setor. O que eu falo que um brand publisher, quando entra no setor, ele anima os publishers que estão lá também, porque a pauta fica mais importante, né, para toda a sociedade. Um outro exemplo é a Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte também. E a Fundação Dom Cabral tinha um problema, né, sério, que é uma das grandes universidades do país, é uma das top 10 MBAs do mundo, MBA segundo o Financial Times, e pouca gente conhecia. Então, a gente criou o Seja Relevante para traduzir em informação o conhecimento que eles geram. Inclusive, quando a gente terminou o planejamento do Seja Relevante e apresentou isso para o Antônio Batista, às vezes precisa de uma pessoa de fora do setor para definir, criar umas frases que explicam tudo, né? Ele falou, entendi o que é ser publisher. Não é fazer uma comunicação product out. Não é product out, é audience in. É trazer a audiência. É falar coisas que atraiam a audiência. E então fala sobre carreira, liderança. Hoje, por exemplo, é top 3, olha que interessante, é a top 1 brasileira. Quem é maior no setor é a Harvard Business Review, Brasil, MIT Brasil, aí veio o Seja Relevante. Passamos até a revista HSM, por exemplo, que é um clássico de autoridade, mas por causa do publishing digital, que a gente vai falar daqui a pouco. Como fazer isso. E qual é esse poder que todo mundo aqui tem, mas precisa explicitar de forma estruturada aquilo que está implícito. Alguns exemplos finais aqui, só para não ficar muito repetitivo, acho que vocês já pegaram o jeito, mas esse cliente está com a gente desde 2018, o Quinto Andar. E hoje o Quinto Andar tem uma propriedade de conteúdo tão importante ali no ecossistema deles, hoje que a gente está indo para outros 7 países com eles. Porque eles viram que funciona quando você se posiciona, inclusive para enfrentar a oposição. O Quinto Andar, em 2018, quando a gente começou esse projeto de publishing, tinha fake news sobre o Quinto Andar. Falando que o Quinto Andar era uma pirâmide, que quem fosse assinar, proprietário de apartamento que fosse assinar com a plataforma ia perder. Tinha esse nível de fake news para deixar as pessoas inseguras de ter essa relação digital que desburocratizou tudo, tirou o fiador. Todo mundo aqui conhece o Quinto Andar. Mas o Quinto Andar virou hoje uma produtora de informação e a diferença é muito grande. Assim, o Quinto Andar é maior que Móveis Estadão, maior que a área do Zap de conteúdo. Por quê? São 7 anos sendo publisher. Mas não é só ser publisher de produzir conteúdo. É informar, mas também é desenvolver audiência, trazer audiência, trabalhar com essa audiência, ser um publisher, desenvolver uma comunidade editorial. Os últimos aí, um outro case maravilhoso que eu acho que é o negócio de beleza da Beauty Fair. Eu não conhecia a Beauty Fair até eles virarem meu cliente. Descobri que eles são gigantes. É a maior feira de cosméticos da América Latina, das Américas. E eles hoje, esse portal Negócio de Beleza não é para o B2C, não é para falar de batom, de coisa, até fala de tendência, mas é para falar para a indústria de beleza. E a indústria de beleza, claro que tem um B2B grande, CNPJ grande, mas tem muito CNPF, que são pessoas, eles até falam, uma das formas mais rápidas de entrar no mercado é através do negócio de beleza. Em 6 meses, uma pessoa treina para ser manicure ou cabeleireiro e começa a gerar receita. Então, hoje, esse site, basicamente, é um portal de empreendedorismo feminino. E que está ocupando espaço que ninguém estava ocupando, ninguém estava fazendo. Por isso que hoje ele é também líder editorial quando fala de indústria de beleza no Brasil também. Então, eu dei esses exemplos só para deixar claro, e eu quero terminar antes de dar as 4 para a gente poder discutir um pouquinho, por isso eu estou bem sucinto, mas para dizer que isso tem uma metodologia e que essa metodologia deve ser expressa, assim como a Barões expressa, mas deve ser entendida como identidade de cada publisher aqui da ANER.
Porque se a gente entende isso, a gente entende o poder, o valor que a gente tem no mercado. Porque para ser publisher, todo mundo aqui sabe, a gente tem, primeiro, requer planejamento. Não dá para sair fazendo, eu vou ser publisher amanhã, eu vou conquistar confiança da indústria. Não, você é negócio de longo prazo. Não adianta nada ficar tentando vender comunicação. Às vezes eu vejo muito os publishers entrando numa conversa de curto prazo e que curto prazo não resolve nada. As próprias marcas, as pessoas que compram de nós, de vocês, elas têm que aprender que o longo prazo que faz diferença. E para isso também, a gente tem que pensar na plataforma. Plataforma, eu vejo uma das coisas que eu via muito entre os publishers na década passada era o sucateamento tecnológico. Ao invés de investir na própria tecnologia, ora, qual que é a nossa tecnologia? A tecnologia é publishing digital. Não é mais o papel. O papel ainda existe e vai existir. Mas eu via uma contradição, né? Enquanto eu via lá no lance um cuidado com o papel, com o meio papel, eu via uma coisa, um desprezo com o digital, como se o digital fosse um subproduto. Só a molecada lá fazendo, sem nenhuma metodologia, sem nenhuma visão adulta, correta, completa em relação às potencialidades da plataforma, que geram dados, gera informação. Se souber usar, gera muito valor. Outra é a distribuição, né? A distribuição é a rainha do processo. Quando o Tivita trouxe, né, o Walt Disney, ele conheceu o Walt Disney pessoalmente. Um dos compromissos era a distribuição. Era a distribuição da Abril que virou refinada. E engraçado que os publishers não transporam isso. Pelo contrário, eu estava na NJ, Nossa, na época eu tinha 33 anos, era menino. E o pessoal brigando com o Google. Eu falei, pra que brigar com o Google? Tem outros problemas. Não vamos brigar com canais de distribuição. Vamos brigar com... Vamos chamar para conversar, vamos criar outras metodologias para que o nosso conteúdo chegue. Era engraçado, porque a NJ brigou com o Google e tava todos os players cedendo conteúdo para o Facebook. Entende? A falta de conhecimento em relação às mecânicas do publishing, plataforma. O conteúdo é rei, mas a distribuição é a rainha. Se ela que manda. E aí a gestão, por causa de aprender dados, aprender métricas. Gente, isso é simples, isso não é difícil. Eu vi assim o pessoal conversando, eu achava mais difícil conversando sobre algumas métricas sobre impresso, perda de papel, não sei o que, margem, não sei o que. Eu achava mais difícil do que entender as métricas que estão cada vez mais precisas do digital, que é uma ciência razoavelmente tranquila de lidar, desde que você tenha uma gestão, uma governança que suporte esse conhecimento. E aí sim o conteúdo todo mundo faz. Aproveitando aí, né, Regina, café todo mundo planta. Agora, quem vai entregar uma Nespresso do outro lado, quem vai entregar um café bom, é quem domina todo o conhecimento, inclusive da distribuição. E é isso que o conteúdo é commodity. Ele é commodity. Ainda mais no mundo agora de inteligência artificial, de slop, é commodity. O que vai mudar é o empacotamento, é o publishing. E que vai selecionar, vai curar e vai integrar reputação. E é aí que o publisher ganha jogo. Que a publicidade tem performance e tem marca. O publisher não integra reputação, porque ela está informando, com negócios. Porque, como a gente falou no início, quem tem reputação gera negócios. E vai ser cada vez mais assim, sobretudo em segmentos, em verticais especializadas, em relações de alto valor agregado. E, gente, não é só eu que estou falando isso, não. Além dos 8 anos de experiência e de crescimento que a gente está tendo, que está sendo muito legal, outros exemplos aqui, que eu falo assim do domínio do meio da mensagem, é o Neil Patel, né, que é aquele indiano que é famoso, que fala muito de marketing de conteúdo, uma coisa um pouco mais operacional, uma discussão mais publicitária, mas que serve também a ser de pano de fundo. Fala o seguinte, não adianta sair fazendo conteúdo, sair gravando podcast, fazendo vídeo, fazendo peça de conteúdo. Aqui está falando, aqui lá nos Estados Unidos chama de blog posts, né, portais. Eles chamam portais, webinars, campanhas bem estruturadas, com boas bases de e-mail, ou seja, de informação, gera muito mais retorno, que são esses aqui, do que ficar fazendo posts em mídias sociais,
vídeos e sair espalhando conteúdo de forma desestruturada. Isso sempre foi óbvio para a gente, e o publisher tem esse poder. Mas a agência de publicidade estimula muito essa fragmentação. Mas até eles já estão reconhecendo isso. Então, gente, e aí até respondendo até uma provocação da Regina, já abrindo aqui para a discussão, eu, como jornalista e como publisher, fiz a minha vida toda isso, eu acredito muito na pertinência do jornalismo independente e do brand publishing como linguagem protagonista. E que esses dois agentes, eles se fortalecem, eles não entram em conflito. Porque enquanto o jornalismo independente, uma revista setorial, ela cobre horizontalmente, um brand publisher vai cobrir o strong news, não é o hard news, é o strong news. Ele vai aprofundar, ele vai entrar numa conversa, claro, baseado no conjunto de crenças e valores dele. Isso é bom que isso seja admitido, isso seja muito claro, mas com uma visão clara de propósito e de aprofundamento que nenhuma outra publicação daria. Eu vou dar um exemplo. Em 2022, no meio daquela da eleição, né, pós-pandemia, eleição vindo, Lula, Bolsonaro, aquela coisa sangrenta, a Engie publicou no Além da Energia uma entrevista, se vocês quiserem abrir aí, com o Fernando Henrique Cardoso, sobre os 25 anos do marco regulatório. Não fez uma pergunta sobre Geraldo Alckmin, PSDB, sobre nada, política partidária, foi sobre energia. E aí, quem vai fazer isso? É um brand publisher que tem esse interesse, tem interesse de oferecer esse nível de conhecimento, esse nível de conteúdo, esse nível de curadoria. E enquanto o jornalismo independente vai cobrir o dia a dia, os outros fatores, que tem uma outra agenda, tem outra dinâmica, só que todos vindo da mesma ferramenta, da ferramenta de jornalismo, de informar com qualidade, com transparência, mostrando quem está publicando, mostrando até os próprios interesses e valores de quem está publicando, porque é importante isso. E sendo um destino editorial, utilizando aí tanto o poder do conteúdo, mas acima de tudo, gente, o valor do publisher. O poder do publishing. Publishing é um processo que deve ser mais valorizado. Todas as empresas, revistas e jornais, enfim, tem que se encarar como media tech. Olha, o publishing é plano, é gestão, é plataforma, é conteúdo, é distribuição, é dados. Isso é muito valioso. Isso é um processo muito valioso que a nossa indústria tem que valorizar mais. Não é bater uma lauda de não sei quantas paicas. Olha, eu fui lá atrás. Porque não é isso que vai publicar. Vai publicar essa estrutura. E essa estrutura ficou cada vez mais acessível, claro. O digital, graças a Deus, não exige transportadoras, logística, bobinas, não exige mais isso. Só que exige, de uma outra maneira, uma abordagem tão séria quanto antigamente, não, questão da plataforma, como vai ser o meio, como que a gente vai distribuir, o que essa audiência vai gerar e qual o conteúdo que vai funcionar para essa audiência. Então, gente, eu acho que, abrindo aqui uma discussão, acho que a gente tem desafios aí muito claros, que acho que é o que eu vou propor lá na FIP, inclusive, para monetização, inclusive. Correta percepção do valor da disciplina de publishing. Publishing não é conteúdo, é tecnologia, é distribuição, é conteúdo, é dados e é inteligência. É uma gestão, é uma forma de governança. O desenvolvimento da capacidade de negociação B2B. Eu acho que se as marcas conseguirem bypassar as agências, sobretudo as setoriais, as regionais, estimularem outras marcas também serem publishers junto com ela, através dela, com modelos de negócio que estimulem, e aí cada um vai pensar nos seus modelos, mas uma conversa mais profunda do que só vender branded content, isso vai... Porque o branded content foi uma solução que veio porque o anúncio não funciona. Mas tem muito mais, só que precisa exercitar uma capacidade de negociação B2B, não depender das agências.
Eu sou jornalista, eu vim do mundo de jornalismo, eu vim do mundo do publishing tradicional. Quando a gente montou a Barões, a gente falou, não podemos depender de agência. Nossos clientes têm que ser direto, eles têm que entender o valor disso. Deu certo. Então, essa capacidade, até para que, nesse rearranjo dessa credibilidade editorial, as empresas que são publishers, elas atuem de maneira decisiva. Eu acredito muito, a Regina me conhece desde o começo, eu acredito muito que os publishers podem ser as novas agências do século XXI. O século XXI foi muito baseado na agência de comunicação, na publicidade persuasiva, no reclame, no anúncio. Eu acho que a sociedade da informação vai ser muito baseada em informação, e aí os publishers têm mais poder quanto a isso. Só que tem que saber vender, tem que saber empacotar, tem que saber fazer e tem que saber, sobretudo, se valorizar, né? Os 2 livros aí, Regina, eu já vou até tirar aqui, mas já mostrar que tem esse que eu escrevi em 2023, e esse que a Regina falou, que eu até queria, ela até me incentivou, vamos falar um pouquinho dele, eu queria até ouvir, que a gente lançou em 2024. A gente trouxe o Andrew McLuhan, o neto do Marshall McLuhan, que fez o prefácio, ele veio para o Brasil, passou 11 dias com a gente, fez o lançamento em São Paulo, Rio e BH, foi muito legal. E tem grandes brand publishers aí, o Leandro da End, o Modé da Vale, a Luciana da Fundação No Cabral, o Case da Beauty Fair, o Case da Cochupé, enfim, vale a pena ler, e ele é muito prático, e eu acho que, na verdade, e a gente está na NEA, já vai fazer quase 2 anos, para falar o seguinte, gente, vamos olhar para nós mesmos como entidades altamente tecnológicas. Não, tecnologia não quer dizer código, desenvolvimento, é saber fazer, é entender como se faz. E quem faz publishing sabe como faz. E isso é cada vez mais valorizado. Enfim, a Barões, tem o portal Brand Publish, que a Lulu está lá na capa do portal, a gente é parceiro aí do Media Partner da FIP. E eu também, se alguém procurar Paulo Henrique Ferreira no LinkedIn, Barões, vai me achar lá para a gente estar em contato, quem eventualmente a gente não se conhece. Vou estar lá na quinta que vem, com muita alegria. Acho que ter esse evento aqui também é uma oportunidade de amadurecer o debate, amadurecer o setor. E queria ouvir aí de vocês e da Regina, do livro, enfim, ter 20 minutos aí para a gente trocar uma ideia. Desde que eu conversei a primeira vez com o PH, eu acredito muito nas propostas. Desde que eu conversei a primeira vez com você, eu acredito muito nessas propostas. Eu não acho que tem que ser reinvenção, mas eu acho que tem que ter um olhar sobre o que se produz, sobre o que se cria e aproveitar isso, usar isso, né? Eu acho que produção de conteúdo jornalístico, né, informação, vale ouro, vale ouro. Então, tem que ser usado isso, né? E não se usa. Normalmente, a preocupação é produzir e soltar. E não, pelo contrário, eu acho que tudo isso que você produz, você pode utilizar de várias e várias formas, fortalecendo a marca, né? Fortalecendo a marca, fortalecendo a reputação, fortalecendo a qualidade do que você produz. Eu acho que precisa ter reinvenção, viu, PH? Eu acho que está na hora do mercado editorial se olhar, ter coragem de se olhar, pensar nessa cadeia toda, né, desde a produção, distribuição, reputação, né, e vender para o consumidor a reputação, vender para o consumidor a experiência, né, experimentar, né. Você veja uma cooperativa como lá de Guaxupé, ela faz toda uma experiência, né, da prova do café. A gente estava falando de Mendoza, né, que produz o vinho, mas ao mesmo tempo tem o hotel, tem as corridas. Então você cria experiências com a tua marca. E eu acho que falta um pouco isso aqui. O Disney criou experiência com a marca dele. Ele tinha o Pato Donald, o Mickey, etc. Ele criou experiência. Ele criou os brinquedos, as crianças, a fantasia e etc. Então, assim, eu acho que falta essa coragem de fazer uma cauda longa, sabe? Fica muito aquela coisa da caudinha ali, do fim do rabinho da lagartixa, quando na verdade você pode fazer uma cauda longa de dinossauro, né? Enfim,
Eu acho que falta isso, né? Falta. Aí vocês vão falar, mas falta dinheiro para fazer isso. Para criatividade não falta dinheiro. Eu acho que tem que ser criativo e para criatividade não falta dinheiro e nunca faltou. O mundo é uma prova disso. O mundo é uma prova disso. Então, PH, fala um pouco. Você falou da Luciana, da Dom Cabral, você falou do Leandro. Eu acho assim, da Andrew, né? Eu acho que a gente tem que começar a se inspirar um pouco, né, no mercado, né? Em quem está se reinventando, quem está fazendo diferente. Assim, o que você sugere para um editor, para um publisher? Então, acho que muito do que você falou, Regina, dessa reinvenção, da criatividade, não falta dinheiro, e eu concordo, mas eu acho que os editores, eles entraram numa falsa ilusão de que eles não vão precisar virar entes de negócios com os mesmos atributos que qualquer ente de negócio relevante de outro setor apresenta. Então, não adianta nada eu falar, eu sei produzir conteúdo, eu sei fazer. Isso já virou commodity, isso já virou, a gente sabe como, todos nós, a nossa experiência, a gente sabe como está todo mundo farto de mais conteúdo. Agora, falar, eu tenho autoridade, eu sou autoridade, eu tenho todas as técnicas contemporâneas de reforçar essa autoridade e te ajudar, inclusive, aí você está gerando valor. Por isso que tem que sair da cadeira de produtor de conteúdo para a cadeira de negócios. Eu vejo muito médico fazendo negócios no setor de saúde, sendo dono de hospitais, sendo dono de clínicas, sendo dono de soluções. Eu vejo engenheiro nem se fala, economista nem se fala, vira banqueiro. Jornalista é a única profissão que o cara fala, não, eu vou terceirizar a área de negócio para outro. E acha que vai dar certo. E não deu. Então, aquela visão anacrônica, igreja, Estado, né, cada um, aquilo lá acabou. A gente tá vivendo a pós-modernidade. Aquilo lá era a época da década de 60, da década do militar, das hierarquias, das unidades, dos batalhões do Império Romano. Caramba, a gente já tá. O século XX veio para libertar essas amarras. Você tem que fazer negócios éticos. E essa ética você carrega para o conteúdo. Simples assim. Não é porque, olha, antigamente a igreja de Estado era para não contaminar o pobrezinho do jornalista, que na verdade era uma arquitetura muito boa, que os economistas e engenheiros deram para botar um monte de gente escrevendo, ganhando mal, vivendo em ambientes tóxicos, e ganhar dinheiro. Quem ganhou dinheiro não foi jornalista. Não fala um jornalista que ganhou muito dinheiro. Não, quem ganhou dinheiro mesmo era economista, engenheiro, eram outras profissões, para deixar aquela turma ali ficar ali. Na faculdade ensinava isso. Eu fiz jornalismo de 97 a 2000 na PUC Campinas. A graduação ensinava, estimulava isso. Eu fui entender a importância por exemplo, dos classificados para um jornal quando eu já estava no lance. Falei, é por isso, pô. Esse negócio que sustenta tudo. Então tem que entender, é isso. Então, Regina, eu acho que para o setor, e eu acho que você tem ajudado, a NER tem buscado, e não é fácil, mas é como o setor mostra seu brilhantismo. O seu brilhantismo não é produzir conteúdo, o seu brilhantismo é ser publisher. Isso é brilhante. Isso é brilhante. O PH, a gente não tem uma faculdade de publisher, né, que forma publisher. Ainda não. Eu acho que não existe isso, né? Eu acho que existe faculdade de negócios, e eu acho que o publisher tem que ser um pouco mais completo, ele tem que entender um pouco de distribuição, ele tem que entender um pouco de criação, ele tem que entender de marca, de reputação, de consumidor. Hã? Alô? Gente, fecha o som, por favor. Então, eu acho que ele tem que entender de um monte dessas coisas. A gente não tem essa faculdade. Mas eu queria te fazer uma proposta. Vamos criar um lab na NER de publisher? Como se transformar num publisher? O que você acha? Estou te fazendo um desafio, acho que vale a pena. Pode ser, Regina. Vamos conversar disso. Eu acho que Vamos.
Tem esse curso que a gente vai dar na Berge esse ano sobre brand publishing. Então, em agosto, a gente está com um curso que é para marcas, né, para os associados da Berge, acaba sendo um pouco convergente, mas eu acho que a gente tem que entender. Eu pensei em uma coisa assim mais longa, tá, PH? Uma coisa mais ou menos de 1 ano, talvez 2 aulas por mês, sabe? Ou 3 aulas por mês, que a gente também forneça conteúdo de leitura, eu acho que trazer talvez alguns palestrantes. Vamos pensar, né? Mais uma coisa mais educacional. Eu acho que sim, eu acho que essa visão da faculdade de publishing, igual tem hoje administração orientada à hotelaria, turismo, saúde, tem que ter. Acho que o publishing é um setor da economia muito importante para ser tratado como uma área operacional. Aliás, a gente pode até tentar falar com a SPM. Da economia. Pode falar com a SPM. Tentar falar com a SPM e criar um curso lá, sabe, tipo de 1 ano. O publishing digital, gente, é o centro da atenção humana hoje. Tudo bem que não só editorial jornalista, você tem o publishing de música, de vídeo, de videogame, mas o que o Mark Zuckerberg é? O que o Elon Musk é? São publishers. O poder deles vem do publishing. O poder deles vem do publishing. Agora. Oi, Lulu. Não, oi, tudo bom? Eu concordo 100%. Na verdade, é engraçado porque você fala da marca virar publishing, e o que eu vou falar na FIP é muito, porque eu também sempre olhei para o publisher ganhando o seu espaço. Na verdade, quando eu comecei a minha empresa, foi exatamente com essa ideia de fazer business, e a parte que eu mais gosto foi quando eu falei, a gente não precisa ser só uma revista, a gente tem que ser uma brand inteira. E acabou... Então, aqui também é novo esse conceito, entendeu? E uma das coisas que fez a Storytime e o business que a gente faz aqui ganhar espaço foi porque, assim, a gente começou pensando como business, não só como revista. E tem muito aquela coisa de revista querer ser muito pura, querer ser muito... Sabe, eu só quero ser revista e não quero ser mais nada, que não funciona realmente, porque exatamente tudo está usando conteúdo e a gente tem muito mais maneiras de fazer isso que as empresas que ainda nem sabem como fazer isso, entendeu? E isso dá um poder muito grande para a gente, que eu pensei exatamente a mesma coisa, 10 anos atrás, quando eu falei, gente, ninguém está fazendo isso. Muitas das empresas que a gente trabalhava quebraram exatamente porque se recusavam a fazer negócios que não fossem um pouquinho fora da revista, sabe? Uma coisa que entrou na moda no início de 2010, por aqui, foram aquelas assinaturas de caixas de conteúdo que vinha não só revista, mas produto, etc. E tal. Nos Estados Unidos é um super boom, e na Inglaterra começou. A gente propôs para várias editoras grandes que já tinham todo o conteúdo pronto, elas se recusavam porque elas não conseguiam entender o modelo de publishing daquele produto, que era, basicamente, eles já tinham tudo para fazer acontecer. E elas fecharam as portas, elas não sobreviveram à mudança, tendo tanto conteúdo já pronto que elas poderiam ter virado publishers, né, maiores. Eu concordo, assim, gênero, número e grau com tudo que você falou, e dos dois lados, eu acho que os produtos têm que vir conversar com a gente, mas a gente também tem que sair do nosso e conversar com eles e oferecer, porque é um pensamento que as pessoas não fazem automaticamente. É muito engraçado quando você diz para alguém, eu sou uma revista, eles não sabem o que fazer com você. Quando você propõe uma parceria para alguém, eu nunca falo I'm a magazine, eu sempre falo I'm a brand of stories, e daí a conversa é completamente diferente. Porque você fala revista, a pessoa fala, eu não trabalho com revista. Ela tem bloqueio com a ideia de revista. Eu tenho eletricidade, não preciso de lamparina, né? Não preciso exatamente, exatamente. Eu quero luz, mas eu não preciso de vela. Tipo, tudo é luz, né? Eu acho, e tudo é luz, eu acho que o publishing é luz, no sentido assim, de que quando você saca isso, você vê que você tem uma empresa de brand e stories, então não é ser publisher, só que você tá você já está pensando de uma maneira integral, assim como a marca também tem que pensar de uma maneira integral. Não adianta ela só produzir o produto e serviço se ela não informar. Então, para ela se informar, qual que é a coisa que ela vai usar? Ou assessoria de imprensa, esquece. Não tem mais espaço. Esquece. Publicidade,
as pessoas querem. É o publishing. Entende que como os caminhos são. Todos os caminhos levam a Gutenberg? Voltam a Gutenberg. E isso é maravilhoso. Eu sou apaixonado porque eu também. Missão de vida, sabe? Aquela coisa que o que você faz, você contribui com a sociedade, porque quando você faz uma uma quinta andar, informar, você está despoluindo a sociedade. Exatamente, porque você precisa de alguém que faça esse trabalho, porque igual você falou, as mídias clássicas de jornalismo perderam espaço. Tipo, a BBC, por exemplo, na Inglaterra, ela perdeu muito espaço porque o governo começou a ameaçar tirar o licenciamento delas, então eles pararam de ser neutros. Hoje ninguém confia na BBC. Se perguntar na Inglaterra, foi de 100% a menos de 50% de pessoas que confiam na BBC. Então, igual você falou, elas confiam muito mais na marca que elas confiam do que nos canais tradicionais de notícia. Esses dias, vocês já assistiram aquela série Succession, que tem na HBO Max? Tem que assistir, porque o que ela fala, tem um drama familiar, mas o que ela fala é um grupo, um conglomerado, tipo uma Fox, como ela estava perdida na questão geracional, na questão cultural, e como aquilo ali vira um desastre, vira um drama de novela mexicana, e que a gente viu. Só que o que me deu tesão é de ver a transição midiática. É raro uma coisa que fala de transição midiática, mostrando o antigo modelo se fudendo, desculpa meu latim, porque a nova geração não se preparou para o novo, ficou baseado no velho. E aí, eu não vou dar spoiler, só que esses dias a Carla Vilhena, aquela jornalista super simpática, botou um Twitter falando, olha, eu não gostei muito não, achei muito melodramático, não sei o quê. Aí eu comentei embaixo dela, tá no Twitter, tá público, eu falei, olha, eu acho que a parte de drama dos irmãos brigando, aquilo é o de menos, o negócio é a transição midiática, é o grupo que ruiu por... Aí ela, eu não pensei nesse aspecto. Quer dizer, uma pessoa de mídia, de Globo, não pensa. As pessoas não pensam sobre a sua indústria. Elas não pensam na indústria. Jornalista. Então, aí, em tese, pessoas que são figuras públicas informativas. Ela não pensa. Então, a gente tem que pensar sobre a nossa indústria de maneira... e colocá-la de maneira mais generosa até para nós mesmos. Tem uma síndrome aí de como diz Nelson Rodrigues, né, de vira-lata, que parece que... quantas vezes a Abril investiu em plataformas de tecnologia de outros negócios e não de tecnologia do publishing? Vai quebrar. Então, agora, quem mais tem capacidade? Por exemplo, a gente está encantado. Gente, a gente está encantado. A Barões está com 8 anos, a gente está voando, está uma fase muito legal. A gente está encantado com dados e inteligência artificial. Para quem tem arquitetura, essas coisas vão frutificar. Para quem não tem arquitetura, quem não pensa sobre isso, vai atropelar. A verdade é essa. Então tem que entender a transição, tem que ser meio Gutenberg. Gutenberg, ele foi botando os tipos um do lado do outro e imprimiu a Bíblia, pô. É isso, é solução. Tem que ser uma indústria de soluções. É um pouco disso que a gente quer. Que eu acho que, no fundo, Regina, é isso que você falou da criatividade. A monetização sempre vai ter dinheiro para quem busca soluções. E soluções criativas são sempre as soluções necessárias. Eu acho que a gente tem que, às vezes, tirar o óculos para ver o mundo. A gente acha que tem que botar o óculos e a visão tem que ficar límpida. Se ficar límpida, você só vai ver o que existe. Eu acho que quando você tira o óculos, fica tudo disforme, você começa a imaginar o que seria aquela figura. E é isso que daí ativa a tua criatividade. Eu sou a favor de tirar o óculos, não colocar o óculos. E eu acho que isso, né, muda muito a visão, sabe? Você é obrigado a ser criativo, sabe? Entender o que aquilo ali quer dizer, sabe o que eu estou vendo, o que eu não estou vendo. E eu acho que isso, a inteligência artificial nunca vai substituir no homem, que é a criatividade. A inteligência artificial nunca vai ser publisher. O publisher vai ter que criar. Eu tô tão assim já tô há 20 anos, eu tô tão cada vez mais amando o que eu faço que eu já tô começando a falar assim umas coisas mais messiânicas, né? Deus é o grande publisher e por aí vai, pô. Tá nesse nível mas é verdade, de central, né? E disse. Não, você pode falar, Oxalá é o grande publisher, não precisa ser só Deus, haja luz, e disse o verbo. Xangô. Qualquer que seja fazer uma variável aí. O poder da divindade sempre passa pelo verbo, sempre pela palavra, sempre pela organização de ideias. E o publisher é o cara que é quem organiza as ideias. Isso é o mais importante na nossa sociedade. Eu acho que é assim, quando
negociou e trouxe a FIP para o Brasil, a Lulu trouxe a ideia, trouxe os conceitos, a gente começou a conversar. Eu acho que foi muito interessante, porque a gente vai poder entender um pouco quais são os movimentos que estão acontecendo fora do Brasil, né? E o que está sendo feito, e também mostrar o que a gente faz aqui, né, para eles. Vai vir o pessoal de lá, vai vir gente da Argentina, vai vir de um monte de canto, e do Chile. Então, acho que é isso que é importante, né? A gente poder fazer essa troca. E eu sempre fico encantada quando eu viajo, vou para a FIP lá na Europa, porque a gente sempre aprende muita coisa, e como eles estão fazendo revista, e como eles estão, como o publisher se reinventa lá, e corre atrás, e você fala assim, nossa, como você criou um clube off, um clube onde ninguém leva o celular e entra para ler, né? Então, mas existe, e cada vez mais gente está indo, e está querendo, e tem gente querendo fazer isso no Brasil. Então, é muito interessante, porque essa geração Z hoje, ela quer experimentar, e ela quer experimentar papel também. Então, eu acho que a gente perde muito, tão preocupado com digital, e você perde o que os teus consumidores estão querendo, os novos, os velhos, sabe? Não se ouve consumidor, só se ouve que tem que ser digital e tem que estar nas redes. Mas eu acho que tem mais uma coisa nisso tudo também, é o fato de que hoje tudo que a gente faz é global, não existe mais só mercados locais. A gente não está fazendo nada só para o Brasil, ou só para a Inglaterra, ou só para... Hoje, tudo que a gente está fazendo tem potencial global, porque, pensa, a gente está consumindo em todos os lugares o tempo todo. Essa geração viaja, todo mundo experimenta e vive em lugares diferentes, eles querem que o conteúdo seja global. Então, eu acho também por isso que a troca é importante, porque eu acho que está todo mundo fazendo alguma coisa interessante em todos os lugares o tempo todo, e a gente não consegue acompanhar se a gente não vai ver de perto. Não, se a gente não se universalizar, né? É Tolstói que dizia, né? Se queres ser universal, canta a tua aldeia. Então, você canta a tua aldeia, mas entende as outras aldeias também, né? Saramago, saia de você e veja saia a ilha da ilha para ver a ilha. Isso, só assim, saia da ilha para ver a ilha. Eu acho que é isso, né? Então, sabe, tira o óculos e começa a olhar também. Eu acho que isso é importante. PH, eu estou muito interessado que a gente crie essa faculdade de publisher. Vamos ver. Quem sabe? Vamos ver. Acho que dá para a gente criar uma faculdade botando todas as aldeias do mundo, né, Lulu? Ô, Lulu, e uma coisa que você tem aí é um pouco do publisher brasileiro, que é uma dificuldade. A gente fala um código secreto, né, chamado português brasileiro, de 220 milhões de pessoas, que só a gente entende o que a gente fala, é impressionante. Então, por um lado, é uma beleza que a gente tem um mercado, um continente para explorar. Barões, por um lado, é a dor e a delícia de ser brasileiro, né? Barões cresceu, hoje a gente tem uma agenda global. Hoje a gente tem assim, a Barões, sem dúvida, o brand publishing no Brasil, a gente é catalisador do Brasil ser muito adiantado em relação ao próprio mundo. A gente vê isso, a gente tem. Só que para a gente é difícil vender lá fora. Então, a gente tem essa coisa cultural que a gente também tem a ver um pouco com a. Ou seja, a gente é publisher e brasileiro. É o viralatismo ao cubo, né? Então, assim, é difícil, mas você tem razão. Hoje a gente está indo para 7 países com o Quinto Andar, está tentando uma exportação para Londres, mas a gente tem que provar um pouquinho mais, é impressionante, né? Mas eu vou te dizer que eu sempre brinco aqui quando eu falo sobre o Brasil, que se eu pudesse, eu faria uma terapia de país. Eu adoraria fazer terapia com o Brasil, porque eu fico enlouquecida quando eu falo com qualquer pessoa do Brasil, que primeiro que o Brasil é o primeiro país onde as pessoas falam do povo na terceira pessoa, elas não se incluem. O brasileiro não diz assim, a gente, ele diz, o brasileiro. E aí você pensa, você é o quê? Sabe assim, ele sempre se exclui do que ele vai falar, porque ele vai falar alguma coisa ruim. Segundo, é que toda vez que eu vou para o Brasil, eu vejo que tem coisa que vocês fazem aí que ninguém nem começou a fazer aqui. Tem muita coisa que vocês estão... Assim, o Brasil, ele é um contraste tem muita coisa que ele está muito na frente. E muita coisa, então, assim, eu sempre que alguém vem, primeiro, terceiro mundo, eu não uso essa expressão para país nenhum.
porque eu não acho que ela é justa e que ela é verdadeira. Eu acho que, por exemplo, o Brasil tem muita coisa que ele é primeiro mundo, então, assim, não é justo dizer que ele é terceiro mundo, e tem coisas que ele está atrás, mas tem muita coisa que ele está na frente. Só que a gente não sabe vender isso para fora realmente, e eu vou te dizer, a gente faz negócio com quase todos os países, a gente lançou Storytime em vários países da Ásia que são complexos, tipo Índia, China, mas os meetings mais difíceis para mim foram com o Brasil até agora, e eu não consegui fechar nenhum deal com o Brasil, mas exatamente porque na hora de você converter de você falar de negócio, eles não conseguem converter para um cenário internacional e nem oferecer o benefício que tem. Então, o que eu gostaria, se você me ajuda, a gente pode até criar uma maneira de como converter o negócio que é interessante de fazer negócio no Brasil para o exterior para fechar esses contratos. Porque na hora que você começa a falar, a coisa morre porque não tem essa conversão. Ninguém consegue explicar o Brasil e o Brasil não consegue se explicar. Impressionante, Não, acho que é um papo para uma terapia ocupacional, prática, muito boa, e tem a ver também com essa conexão com a FIP. Há muitos anos atrás, eu levei um cara da editora Globo para Londres para apresentar. A gente queria lançar uma revista no Brasil que tinha potencial. Eu achei um contato aí que mandou, aí ele veio para Londres para explicar. E foi muito interessante, porque a gente fez uma reunião com todos esses editores na Inglaterra e ele ficou a reunião inteira falando de todos os desafios do Brasil e não conseguiu vender o potencial do Brasil. E eu ficava louca, assim, porque eu falava, não, mas era para a gente fechar o negócio, não para mostrar o quão difícil é a taxação ou fechar, entendeu? Eu acho que na hora de vender tem um truque aí que a gente precisa melhorar. É isso aí. Tá bom. Bom, acho que na FIP a gente vai ter a oportunidade de discutir isso, né? Acho que é importante todo mundo que estiver aqui, puder ir, né, Regina? Acho que vai ser muito rico nesse sentido, né? Sim. Sim, nós estamos muito animados. Eu vou adorar se tiver overbooking. Já teve, né? Mas eles querem também exatamente isso. Eles estão muito curiosos para trazer mais gente do Brasil para falar na FIP, para falar aqui. Eu ia até sugerir para convidar o PH. Exatamente. Tem esse. Vamos conversar com a Alistair e te apresentar para ele, porque eu acho assim, em todas as edições tem essa falta de representantes da América do Sul. Eu falei nos últimos dois eventos, mas eu falo como editora inglesa, então, tipo, não estou representando o que eles gostariam, no caso, mas eles gostariam de levar alguém que está aí no mercado, que tem essa experiência para falar, então acho que vai ser super legal eles conhecerem vocês. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então, agora, semana que vem não vai ter café, mas vai ter FIP ANER, lá na SPM. Então, corram, se inscrevam, é gratuito, conhecimento puro, tá? Criatividade pura. Então, todo mundo vai estar lá para brindar, né, as grandes possibilidades de negócios. Tá bom? Então, nos encontramos lá. Obrigado, PH, obrigado, Lulu, obrigado a todo mundo que está aí.